Salve corredores! Está começando para vocês que assistem pela web mais um quadro Testamos do programa Fôlego, mais uma chance que você tem de conhecer o seu próximo tênis de corrida. Bom, ano passado esse tênis foi uma polêmica, né, cara? Porque ele entrou na lista do top 10 calçados com placa no último momento. Eu atrasei a entrega do vídeo porque eu queria saber mais sobre esse tênis. Ele foi muito comentado fora do Brasil, cara, um monte de gente falando que era melhor que o Vaporfly, que era o melhor tênis com placa do ano. Então eu falei assim, não, eu não posso soltar um top 10 tênis com placa sem ter acesso ao RC Elite 2 da New Balance. Então quando o tênis chegou, eu esperei para lançar o vídeo, quando o tênis chegou, cara, eu tratei de usar ele a semana inteira, tenho usado o tênis consequentemente, principalmente nos meus treinos de tiro, e cara, posso te dizer com todas as letras, é realmente um dos 3 melhores tênis do mundo hoje, disparado, tá? Eu botei ele em terceiro lugar na minha lista do top 10. E hoje eu vou dissecar o tênis para você entender por que ele é tão bom, tá? Por que o RC Elite é tão bom, ameaça diretamente os outros dois que estão acima dele no nosso crivo, na nossa lista de melhores tênis do ano de 2021, ameaça de verdade. E podemos esperar um update para 2022 muito competitivo, mas muito mesmo. Se você quiser saber o que eu achei do RC Elite 2 da New Balance, você não pode sair daí, está começando mais um quadro Testamos. Roda essa vinheta aí, Zaca. Vamos lá então, direto na câmera aproximada, você já está vendo de perto. Este que para mim é o tênis mais bonito lançado em 2021. É lindo, né, cara? Essa cor aqui, esse roxo, o feminino é um azul clarinho. Cara, é maravilhoso esse tênis, é muito bem pensado em termos de layout. Bom, como você pode ver, a gente tem aqui um cabedal forjado em nit, tá? Nit de camada única, com aberturas bem expressivas em cima do toe box, tá? Ele tem uma biqueira interna, bem rígida aqui na frente, com uma proteção da borracha. Tudo isso que é linha dos ilhosos aqui é camurça, tá? Duplicada, tá? Embaixo tem o nit, em cima uma peça de camurça duplicada. Ele trabalha com 1, 2, 3, 4 furos, mais o furo extra. E ele tem aquelas ranhuras na linha dos ilhoses, tá? Que eu falei para você outro dia, no vídeo que eu fiz do Cayano, eu falei que a ASICS que inventou essa tecnologia, mas as outras marcas agora começam a copiar também. Então, essas ranhuras, esses dentes na linha dos ilhoses, servem justamente para que quando você faz a torção do pé, no movimento de decolagem, você não gere nenhum ponto de rasgo, nenhum ponto de deterioração do cabedal, tá? Eu não acho que esse cabedal se deterioraria, afinal de contas a gente está falando de um nit extremamente elástico e expansivo, então é mais difícil de deteriorar. Mas é interessante que a New Balance já tenha adaptado essa tecnologia, porque o futuro dos calçados, todos eles vão ter esse tipo de ranhura, esses dentes na linha dos ilhoses, para que a flexão do pé não gere nenhum tipo de prejuízo ao cabedal do calçado, beleza? O colar dele tem uma ligeira duplicação, é diferente da maioria dos calçados com placa, né, que normalmente trabalham só com aquela espuminha interna. Tem uma duplicação, tem um material mais sintético, um TPUzinho aqui na parte do furo extra, que eu particularmente não uso. A língua também é camurça, também é tripinha, né, bem tradicional de calçados com placa. O clipe de contraforte é interno, mas é mole, não é aquele clipe de contraforte extremamente rígido de calçados de performance, tá? Então a sensação do seu pé lá dentro, lembrando que o toe box é bem largo, a sensação do seu pé lá dentro não é a sensação de um calçado de alta performance, é a sensação de um calçado intermediário. E isso faz com que você tenha uma sensação de corrida muito boa, cara. Porque normalmente os calçados que são mais voltados para velocidade, eles são calçados com menos estrutura, com menos conforto interno. Então esse tênis ele tem um conforto interno melhor do que até do que os outros dois calçados que eu coloquei acima dele no nosso top 10 com placa, que foi o Meta Speed Sky da ASICS, que foi o primeiro lugar, e o Vaporfly Next Percent, que foi o segundo lugar. Tá? Então em termos de conforto, certamente o New Balance RC Elite 2 seria o primeiro colocado da lista. Ele também seria o primeiro colocado da lista no quesito amortecimento. Então, para isso, vamos falar do material de entressola. Você já está vendo o material de entressola da RC Elite é Fuel Cell, tá? Lembrando que o Fuel Cell, ele é um material que não é uma espuma padrão de EVA. Ele é um TPU com injeção de nitrogênio. O que isso quer dizer? TPU sempre é um material plástico, tá? Então, quando você lembra de TPU na entressola, a primeira coisa que vem na sua cabeça é o Boost. Foi a primeira entressola forjada em TPU. E aí outros TPUs vieram, e aí o TPU tinha um problema clássico, né? Todos os calçados que tinham entressola em TPU acabavam sendo calçados mais pesados, porque o plástico ele é mais pesado do que a espuma. Então calçados em EVA eram mais leves. E o Meta Speed Sky e o Vaporfly, ambos forjados em EVA, em espuma,
extremamente aerada, diga-se de passagem, são mais leves do que o RC Elite. O RC Elite aqui, o meu número 42, pesa 218 gramas, enquanto o Matt Speed Sky era 198 e o Vaporfly 202 gramas, tá? Então temos um tênis mais pesado. Esse peso não está exclusivamente no TPU que temos aqui na entressola, tá também nas duplicações de tecido do cabedal. Mas, por ser um TPU, ele é mais pesado. A New Balance injeta nitrogênio para deixar o TPU mais aerado e assim diminuir o peso. Se isso aqui fosse TPU puro, tá? Como a gente tem em outros calçados da linha Fuel Cell, o tênis seria ainda mais pesado. Mas ele está totalmente dentro do que a gente espera de um calçado de alta performance. 218 gramas é um tênis super leve, tá bom? Eu vi muita gente falando que esse tênis é forjado em 2 camadas de TPU. Ele não é forjado em 2 camadas de TPU, é que é o mesmo TPU. Só que para você inserir uma placa de carbono lá dentro, você precisa ter uma parte de baixo para você colocar a placa de carbono e colocar a parte de cima. A placa simplesmente não entra ali por osmose ou por telepatia, né? Então você tem que ter uma parte de baixo da espuma, colocar a placa lá dentro e fechar com a mesma espuma a parte de cima. Então não é uma camada dupla, é uma camada simples, tá? Só que ela é construída de maneira dupla. Então você não vai ver nenhum ponto de linha, né, de junção de placas de TPU expandido aqui no Fuel Cell do RC Elite. Outra coisa que é importante você saber, porque tem muitos vídeos rodando na internet, principalmente do Adios Pro número 1, que os caras começam a rasgar, né, a metade de baixo da metade de cima, que também são 2 placas de espuma lá no Adios Pro 2, mas você vê a linha de divisão. Aqui no TPU expandido do RC Elite 2 você não vê essa linha de divisão, então você não corre esse risco, tá? Então é importante você saber que não são 2 camadas, é uma camada única, extremamente bem aderida, com uma placa de carbono no meio. A placa de carbono, vamos a esse ponto também, porque placa de carbono tem um monte de tênis, mas placa de carbono que funciona são poucos. Qual que é o lance? Ela tem que ter uma inclinação e shape de colher. Shape de colher e inclinação, check, temos aqui no RC Elite 2, ou seja, por mais que esse material seja extremamente macio, e ele é muito macio, lembra muito o material do Rebel V2, bem parecido com o material do Rebel V2, por conta de termos uma placa de carbono rígida e com inclinação suficiente e shape de colher, o tênis é extremamente responsivo, tá bom? Só perde no quesito responsividade para Matt Speed Sky e Vaporfly Next Percent. E por isso, porque como o que se espera de um tênis com placa é responsividade e ele está em terceiro lugar nessa lista, ele entrou em terceiro lugar no meu top 10 de melhores tênis com placa do ano. Ficou claro? Então ele ganha em alguns quesitos, perde no quesito principal para esses dois, que é responsividade, por conta disso ele é o terceiro lugar. Beleza? Bom, uma grande camada, né? Uma grande camada de Fuel Cell. Isso faz com que a sua sensação de corrida também seja mais macia do que os 2 concorrentes ali de cima da tabela, beleza? Mas lembrando que esse tênis tem 8 mm de drop, tá? Então a diferença entre a parte de trás e a parte da frente são 8 milímetros. Beleza? Entendido? Vamos ao solado. Olha, quando a gente fala de New Balance, cara, é importante que você saiba, toda vez que eu falo de solado, eu deixo para falar da forma nesse momento, né? A forma do tênis ela é mais larga do que o padrão da New Balance. Normalmente eu peço o tênis um número maior da New Balance, porque a New Balance tem uma forma mais estreita. Mas esse tênis tem bastante espaço no toe box, tá? E é um tênis que veio numa forma mais padrão. Este aqui é o número 10,5, que é o meu número, que é o 42, e ele serve perfeitamente, sobra espaço dos meus dedos. Então a forma do tênis é true to size, você pode comprar o seu mesmo número. No solado a gente tem 2 placas de borracha injetada, né? Uma na frente, outra atrás, na verdade a de trás ela é bipartida, são 2 pecinhas. A na frente é bem grande, tá? É bem maior e bem mais espessa também do que os seus concorrentes diretos, por isso ele é um pouquinho mais pesado também. Mas a aderência do tênis é fenomenal. Aderência e ajuste são os 2 pontos mais legais desse tênis, além do quesito amortecimento, por se tratar de um tênis da categoria de alta performance. Ele é um racer, esse tênis é o tênis para o seu dia da prova. Agora vamos falar uma outra coisa. Eu tenho feito treinos em 2 períodos, vocês estão ligados, né? Então eu tenho treinado de manhã e à tarde. Então para mim o componente recuperação é muito importante mesmo. Então eu tenho usado tênis com placa praticamente todos os dias. Porque o tênis com placa ele ajuda na sua recuperação muscular. Além de ele ser da placa ser estabilizadora, né, e aí você tem mais estabilidade, o que para mim é muito bom, a placa também dá uma preservada nas suas articulações e na musculatura que você ativa no seu treino, tá? Então eu vejo muita gente de alta performance treinar com calçados com placa, tá? E esse tênis, cara, ele entra numa categoria muito legal, porque ele não é um tênis extremamente seco, né?
por conta do material de entressola ser mais amortecedor do que os seus concorrentes, você tem um tênis muito legal para os treinos, mas muito legal mesmo, cara. Então eu tenho usado bastante. Como você pode ver, ele já está bem sujinho, já está bem desgastadinho, mas vai comigo ainda por um bom tempo. Beleza? Pontos negativos. Vamos aos pontos positivos e negativos, então. Bom, ponto negativo, cara, a gente não pode deixar de elencar, é o preço, né, cara? Nesse momento que a gente está vivendo, nossa economia super frágil no Brasil, 1.749 é o preço da RC Elite 2, mas você isso já esperava, porque tênis com placa é tudo essa faixa de preço mesmo. Mas é negativo, né? Pontos positivos, o ajuste do tênis é perfeito, é o melhor ajuste que eu já tive num tênis da New Balance, e isso é muito legal. Ponto número 2, durabilidade, o calçado tem mais borracha injetada embaixo, vai durar mais do que seus concorrentes diretos. Ponto número 3, amortecimento, ele é um tênis muito mais amortecedor do que Vaporfly e Metaspeed Sky, ou seja, se encaixa mais nos seus treinos, se você quiser usá-los nos seus treinos, em vez de usar exclusivamente nas suas provas, excelente. Recapitulando para você, este é o New Balance RC Elite número 2, 218 gramas no modelo 42, 8 mm de drop, R$ 1.749. O link para a compra é aqui embaixo da Bike Fan. Lembrando que na Bike Fan você tem o cupom FôLEGO10, vai te dar 10% de desconto, que neste caso são R$ 174. É um senhor desconto, por mais que ainda fique caro, mas é 174 pau a menos. Curtiu? Deixe seu like, inscreva-se no canal, a gente se vê semana que vem, abraço para você, até lá, tchau!